Longe de tudo, por amor e com alegria. Oi, não tomou? É, então já vai participando da cantoria. É ele, por ele que eu estou guardando a minha vida. Longe de tudo, por amor e com alegria. Ai, ele virá. Ué, ué. The Bluetooth device is ready to pair. Bom dia, teacher. Tô entendendo porque não tá reconhecendo. Agora pronto. Agora vai. Ué, Natasha ficou em pezinho. Eu vou falar, viu? Bom dia. Bom dia. O que aconteceu? Ah, é a única que ficou em pé. É porque eu tô no celular. E aí o celular tá na vertical. Entendi. Nunca sei onde eu coloco aqui pra. Aqui. Eu tô vendo que eu vou passar os tempos e não vou aprender a mexer no Meet. Ó, não sei como que ela vai fazer, mas eu vou fazer. Liberado, você apertar o botão e liberar o povo entrar aí. É só pegar. Hoje de tudo.
Deixa ele entrar contigo, pra ele. Agora vai, hein? Olha, olha. Tô rindo, mas eu tô preocupado. Matheus aparecendo, Jesus amado. Milagres acontecem, hein, Marcelo? O cara ficou o ano inteiro sem aparecer. Depois da quinta que ele vai. Ah, não. Ah, não. Pensei nele essa noite. 45 do segundo tempo. Deus tem esse menino. Daqui a pouco a mãe dele vai me chamar a atenção. Ai, Vai valer a pena, com certeza. Você está assistindo pelo menos as gravadas? Tô sim. É que realmente alguns horários não estavam batendo, cara. Mas agora vai dar certo, já consegui me programar. Tá bom. Muito bem. Tem alguém querendo entrar aí? A Rosane Montoa. Deixa eu ver aqui. Cadê para liberar? Ele vai entrando. Você deixou para todo mundo entrar, ô, Natasha? Normal? Não, tô permitindo. Ah, você que tá batendo no botão aí para liberar? É. Não pode estar de cabeça baixa liberando. Falei, ué. Cheio dos truques, né? Mil utilidades, mulher, né? É, né? Bom dia aí a vocês que vieram. Fernandinha, Fernanda, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Nós estamos aí partindo do meio para o final, hein? Meio para o final. Eu estou com dificuldade com o horário com a Fernanda, gente. A Fernanda vai ter que perder o horário de almoço dela para poder falar comigo, viu, Fernanda? Eu vou ter que pegar o horário do almoço, falar, vamos conversar. Porque eu não consigo o horário com a Fernanda. Vamos lá. Hoje nós vamos voltar lá para o livro, tá? Eu estou gravando porque tem pessoas que voltaram a trabalhar e outras que no meio do caminho também vão para o trabalho, que é o caso da Fernanda, né? E ou de outras pessoas que precisam sair correndo para trabalhar. Eu tinha dito que não ia gravar pela manhã, mas tendo em vista que alguns participavam com frequência e voltou ao trabalho, eu vou gravar aí para que a gente possa ter uma tranquilidade de desenvolvimento. E hoje já estamos de turma cheia, ó. Olha que legal. 3, 6, 9, 10 pessoas. Parabéns a vocês. Eu já quero, antes de tudo, convidar você, caso queira, hoje à noite, eu vou dar uma aula para cabeleireiros. Eu vou ensinar como vender, como se projetar, como várias coisas legais aí para cabeleireiro. Eu vou dar uma masterclass hoje às 20 horas. Caso você esteja tranquilo e queira participar, me manda um oi que eu te coloco na sala. Por quê? Vai ser fechada assim, ó, no Meet também. Eu não vou fazer pelo YouTube, não vou fazer aberta. Tá bem? Então, caso você queira participar, está convidado a estar conosco. Tá bem? Vai ser na linguagem de cabeleireiro, mas sempre se pega bons insights para que você possa aplicar no seu dia a dia. Tá bem? E hoje, vamos tirar foto já? Abre todo mundo a câmera, já tira essa foto, aí já fica com a foto tirada, não esqueça da foto. Depois só esqueça de mandar a foto. Deixa eu ligar minha câmera. Quero gravar para fazer uns cortes depois. De câmera em pé. Vou ficar com medo de mostrar a câmera, gente do céu. Vamos lá? Quem puder aí abrir a câmera, abra. Quem não puder, enquadra bonitinho. Isso. Todos?
Não deu, que saiu bem na hora que o senhor e a senhora TH colocou que deu risada. Peraí que tem que abrir de novo a ferramentinha aqui. Aí. Não vai doer o maxilar, não. 1, 2, 3 e vai. Boa. Muito bem. Salvo. Foi só enviar. Então, vamos lá. Vamos voltar lá nos chamados. Chamados. Lembra que nós falamos sobre todos nós temos um propósito? Vocês lembram sobre isso? Você lembra que nós conversamos sobre se você não estiver inserido no seu propósito, a possibilidade de o seu negócio não dar certo é grande. Por quê? Porque você não tem propósito. E quando você não tem propósito, qualquer coisa serve. Então, nós trabalhamos aí o propósito, depois nós vamos trabalhando aí algumas coisas em cima de viver esse propósito, viver esse chamado. Semana passada eu trouxe sobre Jeremias 29. Espero que para você tenha sido bênção. Não viva 70 anos na Babilônia. Vamos sair antes, né, desse período. Isso depende muito de nós, do que nós fazemos. E hoje eu quero trabalhar sobre transformando o potencial em ação. Porque se você descobrir o seu potencial e você não colocar ele em prática, de nada serve. Não serve para nada. Porque você sabe qual é o seu potencial, mas como que eu coloco ele em prática? Então nós vamos hoje procurar responder de forma rápida e prática como colocar em prática aí esse potencial, tá? Então, assim, você já acordou o seu chamado, mas agora como podemos transformá-la em ações diárias que possam mudar vidas? Porque entenda uma coisa, o seu propósito, ele sempre está ligado a pessoas. Quando você entende que o seu propósito, ele é ser suporte para outras pessoas, independente da profissão que você atue, você sempre vai estar sendo suporte para alguém. E aí, quando você entende isso, as coisas começam a acontecer de forma diferente. Porque você não está olhando para o princípio, que é o dinheiro, você está olhando para o fim, que é o propósito. E aí você consegue ter o dinheiro. Porque quando você vai para a esfera da recompensa, é invertido. Não é primeiro dinheiro e depois propósito, é primeiro propósito, depois dinheiro. Aí fora, no mercado de trabalho, as pessoas pensam primeiro no dinheiro. Não dá para ser assim. Ainda mais quando você procura empreender ou ser um empresário. Você precisa entender que o dinheiro ele é consequência do seu propósito bem alinhado e aplicado. Bem? Então, partindo desse pressuposto de que o dinheiro ele é uma consequência, você precisa entender o seu chamado e aplicar ele, nós precisamos entender que é a hora de você viver ele. Mas viver ele de forma ativa. Então, conhecer o seu propósito é fundamental, mas implementar ele no dia a dia é o que realmente transforma o seu potencial em resultado. Se você só souber qual é o seu propósito e você não colocar ele em prática, você não vai ter resultado. Isso é clássico para quem procura empreender numa área diferente de quando ele é CLT. Por exemplo, eu por muito tempo trabalhei, por um ano, trabalhei na Tecnoplus Informática como vendedor. E aí, eu sempre fui um cara de rua, nunca fui um cara interno. E na Tecnoplus eu era interno. Quando eu entendi que eu tinha que ver o propósito na rua, né, com vendas e tal, eu fui para a Tecnoplus por conta de uma necessidade momentânea. Mas eu vivia ali sempre querendo voltar para o meu propósito, que era a rua. Mas eu entregava o meu melhor. Eu fazia o meu melhor. Mas enquanto eu não me desvencilhei da Tecnoplus, eu não conseguia viver o meu propósito por um todo. E aí eu procurei um meio de fazer nas horas vagas o que eu queria como propósito. E aí eu troquei meu horário de almoço, por exemplo. Então eu não fazia horário de almoço, eu entrava às 8, saía às 16 horas, né? Porque das 16 às 18 era 2 horas de almoço.
eu saía às 16 e ia trabalhar com o outro propósito. E aí foi crescendo, e chegou uma hora que eu tinha que decidir, ou eu ficava em um ou eu ficava em outro. E o CLT, ele me atrapalhava a viver o meu propósito de fato, porque eu não tinha liberdade de fazer o que tinha que ser feito. Eu ficava sempre preocupado com o que eu tinha que fazer lá no CLT, porque lá eles me pagavam para isso. Só que no meu propósito, eu também tinha o pagamento. Só que eu entendi que o CLT era o que era o meu compromisso principal. O que acontecia? Meu propósito não fluía. Então eu precisava me desvencilhar de algumas coisas para poder viver de fato o meu propósito, ou melhor, o meu potencial no meu propósito. Porque eu vivia meia boca, tá? E esse meia boca você não consegue colocar de fato em prática. Mesmo que isso implique eu, pai de família, ter que sacrificar minha família, que era o que geralmente acontecia. Minha esposa está aí na sala, ela pode dizer para vocês quantas vezes eu sacrifiquei a minha família pelo meu propósito. Mas sempre Deus me trouxe o escape e a solução. Tá? Então, agora nós vamos identificar quais são esses recursos e capacidades. Diante do teu propósito, quais são os seus recursos e capacidade? Então, eu preciso que você, participante, entenda que seus dons e talentos, eles são únicos. E ele foi dado por Deus para impactar o mundo. Tá? Você tem dons e talentos. E esses dons e talentos, eles foram feitos para que você possa impactar o mundo. E nós, na maioria dos momentos, estamos guardando ele debaixo da mesa. Nós estamos vivendo o propósito de outros, trabalhando para outros e não fazendo o que foi pedido para ser feito. E aí, se você abrir lá, eu rapidinho, tá? Não vou pregar, não. Só para você entender esse lance dos talentos aí. Então, se eu falar para Romanos 12, do 6 ao 8, diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Então, existem vários dons e talentos. Só que nós estamos usando e fazendo como tem que ser feito. E aí tem a parábola dos talentos, o que pegou um talento guardou, o que multiplicou, o que fez mais. E quem multiplicou ficou com o talento do outro. Por quê? Porque ele fez o que tinha que ser feito. Deus, ele não te dá talento para ficar guardado. Deus te dá talento para que você multiplique-o. Tá? Então, a importância, nós vamos entender que é muito mais do que habilidades, mas são recursos disponíveis, como experiências passadas, conexões e oportunidades. Isso tudo te dá experiência. Só que você fica a vida inteira falando que você tem que, eu quero, mas você não faz. E se você não pegar os seus dons e não aplicar ele, você vai continuar na Babilônia por 70 anos vivendo o propósito que outros te colocaram lá, que é o exílio. Mas você pode viver o melhor de Deus onde você estiver. Como? Aplicando seus dons e talento. E aí, eu peço que você faça uma lista. Rapidinho aí. Faz uma lista dos seus principais dons e recursos que você possui. E vou dizer para você uma coisa. Tempo é um dos recursos mais preciosos, viu? Redes de relacionamento também são. Conhecimento também é. Coloque aí. Faça uma lista. Quais são os seus principais dons
e recursos. Agora, de forma rapidinha, quem gostaria de abrir a sua câmera ou abrir o seu microfone e dizer de que forma que você pode usar esses recursos e dons para o seu negócio e que você não tem usado? Se você já usa, beleza. Se você não usa, compartilha com nós, por favor. Por que disso, gente? Quando você exterioriza isso, seu ouvido também ouve. Não é só sua mente. Seu compromisso é maior. Então, por isso que é para falar quais são os seus recursos que você tem e que você não aplica. Porque os que aplica já estão sendo aplicados. Quem teria a audácia de abrir a tela e dizer assim, olha, eu tenho tal recurso e eu não aplico ele como deveria ser aplicado? Pode abrir. Pode falar, Natasha. Bom, a profissão que eu exerço é uma profissão que eu digo que é muito democrática, né? Que ela vem democratizando o mercado de trabalho, porque a pessoa pode trabalhar em qualquer lugar, atender clientes em qualquer lugar. E eu acredito que eu preciso disseminar mais sobre a minha profissão, porque ainda é pouco conhecida. Muitos brasileiros não conhecem. E pessoas que talvez estejam em áreas com poucas oportunidades de trabalho poderiam exercer essa profissão e ainda não conhecem. Essa semana mesmo, a fisioterapeuta que eu atendo, ela pediu para mim gravar uma aula para os alunos dela, que são pacientes com lesão medular. E aí eu vi que eu falo assim, vou disseminar para as mães, mas tem muito mais pessoas que poderiam se beneficiar exercendo o trabalho como eu exerço, por exemplo, pessoas com lesão medular que têm uma certa deficiência em questão da locomoção, e eu não tenho feito. Muito bem. E qual é o próximo passo que você pode... O que você pode fazer para pôr isso em prática? Pensando assim, rapidamente. Eu acredito que eu posso gravar vídeos e colocar no YouTube. Que aí o YouTube é um canal de pesquisa, né? Então, eu acredito que teria mais alcance. Legal. Mas eu fico procrastinando isso. Começa pelos stories. Então, mas no Instagram eu não vejo que teria tanto alcance Treino. dessas pessoas. É mais treino. ali, para quem me segue, né? Mas o Instagram, ele é um treino. Ah, sim. Tá na sua mão ali, facinho, deu vontade, vai lá, grava um conteúdo, coloca, grava um conteúdo, coloca, entendeu? Para treino. E aí você vai aperfeiçoando essa habilidade. Eu tenho percebido isso, eu comecei a fazer frequente, eu estou melhorando cada vez mais. Então, Sim. Conforme você vai mais aparecendo, mais habilidoso você vai ficando. Aí você vai tendo mais coragem para fazer vídeos mais longos, vídeos mais preparados, entende? Sim. Porque senão você fica procrastinando, dizendo, eu nunca estou preparado, mas não fica bom meu vídeo. Mas por quê? Porque você não treina, entendeu? E vai ficando mais rápido também, né? Para gravar. Porque a questão é demorado para gravar, preciso me preparar, preciso sentar, enquadrar o celular. E aí vai ficando para depois. Então, quando você faz os treinos, aí vai virando um hábito, e aí você vai se rompendo cada vez mais para ir mais longe. Entendeu? Vai treinando. E eu quero dizer para vocês uma coisa, viu? Parabéns aí para os proativos que têm me dado dicas e orientações em algumas coisas que eu ainda não sou bom. Semana eu recebi uma dica de como fazer
um CTA melhor no meu vídeo. Obrigado. Obrigado, Ale, viu? A Ale, ela faz muito bem os vídeos dela e ela me deu uma orientação. Vou procurar aplicar, né? Mas eu tenho levado como princípio que eu oriento vocês. Antes de ser o melhor, faça. Porque aí você vai aprendendo com quem está um pouco mais à frente. Que aí as pessoas vão começando elas começam a te olhar não como quem é o melhor, mas como quem está fazendo. E aí quem está fazendo está aberto a outras pessoas conversar sobre. E aí você vai evoluindo, que é o caso que tem acontecido. Às vezes a Natasha vem me dar uma percepção, a Alessandra vem me dar outra percepção, outras pessoas me dão percepções e às vezes vocês nem percebem. Falei um negócio com a Rosane, ela falou assim, deixa eu gravar? Falei, claro. Pedi para ela gravar, mas ela se propôs. Andou não sei quanto tempo lá para ir num lugar para poder me mandar o vídeo porque teve um problema na internet da região. É isso. É isso, está usando seus dons em prol de outras coisas. Entende? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque nós estamos caminhando juntos, estamos crescendo gradativamente juntos. Não tem dono da verdade. Eu entendo sobre uma coisa, vocês entendem sobre outra, vocês têm dons diferentes. E quando nós conseguimos entender que nós podemos um potencializar o outro, aí nós formamos um time. Aí nós ficamos imbatíveis. Aí nós ficamos imbatíveis. E essa é a ideia dessa conexão. Eu estou pensando aqui em como nós vamos fazer para continuarmos juntos. Que acaba daqui 3 semanas. E eu percebi que nós estamos se engajando. Então isso é importante nós continuarmos com esse engajamento, tá? E aí, parabéns para quem tem se empenhado aí. Mais alguém gostaria de compartilhar rapidamente? Pode falar, Rosana. Cabral. Eu tenho um recurso que é a comunicação, porém, eu uso esse recurso de forma limitada. Então, eu consigo dar aulas facilmente, consigo me comunicar bem durante as aulas, consigo me fazer entender, consigo criar um ambiente engajador e que envolva todos os alunos que estão ali. Porém, eu não consigo usar esse recurso para networking, por exemplo. Eu tenho dificuldade de falar com as pessoas. É muito, muito contrastante, né? As pessoas falam assim, mas você é teacher. Só que eu tenho dificuldade de conversar, de puxar um assunto, perguntar coisas tipo como foi o clima. Eu tenho muita dificuldade de conversar com as pessoas. Isso impacta tanto o meu networking quanto a parte de vendas também, né? Porque eu nunca sei o que eu vou falar e acaba que esse recurso de comunicação é usado de forma limitada. Não sei se isso vai te acalmar ou te deixar mais preocupado. Eu também nunca sei o que eu vou falar. Eu só falo. Ai, gente do céu. E eu abri um pedido de uma caixinha lá, e aí o povo me pediu para falar sobre persuasão, sobre isso. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu falei em 1 minuto sobre esse assunto? Eu escrevi um monte de texto lá no History, mas fui bem elogiado, né? Isso também é dom, Marcelo? É falar o que não sabe? Obrigado, Alessandra, por acalmar o meu coração. E esse é seu dom, né? Acalmar as pessoas quando elas estão aflitas. Só pode. Obrigado, gente. Vamos lá, vamos dando sequência aqui, então. E aí, nós precisamos entender, então, agora, como fazer isso? Vocês precisam deixar acontecer. Ontem eu estava conversando com uma aluna da Rô, ela postou a foto da aula, e aí eu falei assim para ela, olha que legal, vai teacher, né? Ela falou, pelo amor de Deus, senão ela vai cobrar para a gente falar mais, porque eu acho que estava no momento de conversa solta, e todo mundo dando risada e tal, no travel, na abertura. E aí eu falei assim para mim, que legal, fico feliz porque você está gostando muito da aula. Ela falou, não, ela é fantástica. Então, assim, dentro da sala de aula ela se transforma. E por que ela não pode procurar ser assim
né, em outros momentos. Então, sonha que faz de conta que você está na sala de aula sempre. Que aí você vai ser sempre, né? Talvez essa seja a versão da teacher que gostaria de estar aí disponível a outras pessoas. Tá? Agora, nós vamos procurar agir com esse propósito. Tá? Então, precisamos entender como transitar do sonho para a prática. E isso, ele exige o quê? Planejamento. Para que você saia do sonho para a prática, necessita de planejamento. Esse planejamento, ele é complexo. Por quê? Porque ele bate diretamente com alguns valores nossos. Mas você precisa entender que qual é o valor maior que você tem, que esse menor ele pode estar, às vezes, te enganando para você não chegar nesse outro superior. Por exemplo, você precisa ter metas diárias. Tá? Metas diárias e semanais. Tá? Mas o que acontece? Quando você faz, preciso ter metas diárias. Vamos pegar uma pessoa que trabalha 8 horas por dia. Como que ela vai poder aplicar dentro do dia dela, sendo que às vezes as pessoas só respondem durante o horário de serviço, uma transição, sendo que ela ainda está trabalhando no CLT e tem as suas 8 horas do dia comprometidas. Ela vai ter que chegar no seu patrão e pedir para o patrão, olha, eu preciso trabalhar só meio período. E eu vou dar conta do que eu tenho que fazer em meio período. Ah, mas eu vou pagar só metade, não tem problema. Eu vou correr atrás do meu sonho, eu vou buscar o meu sonho e o meu sonho vai me dar a diferença salarial que falta. Ou mais. Mas às vezes você está preso e você não consegue fazer coisas. Então, quem está preso em CLT ou depende de um salário, precisa fazer 2 exercícios. Primeiro, verificar se de fato você tem uma habilidade de ser um empresário ou um empreendedor. Pode ser que você está indo atrás de um objetivo financeiro e não do seu propósito. Porque também é importante a pessoa estar em CLT e sendo suporte para outras pessoas. E dá para ser muito bem remunerado assim. Posicionamento muda o jogo. Eu conheço secretárias, por exemplo, que ganham muito bem trabalhando para médicos, só que elas são essenciais para o cara. O cara tem que pagar para ter. Senão ele vai ficar sem profissional. Né? Ou, às vezes, você está adormecendo o seu sonho pelo medo. Você tem certeza que você tem que ser um empresário? Tem certeza que você é uma empreendedora? Então, corte sua corda e vai ver o seu sonho. Já contei a historinha do quarta corda? Para vocês? Não contei? Um alpinista subiu lá no alto do cume, como de sempre, porém, um belo de um dia ele escorregou e ele ficou preso pela corda de segurança. Mas a corda ficou pendurada e ele ficava assim, Deus, me socorre, Senhor, socorro. Aí vinha um cara lá na frente, muita neblina, muito frio, tudo escuro, não conseguia ver um palmo diante dele. E aí vinha um e falava assim, corta a corda. Ele, não, Deus vai me salvar. Aí vinha outro, corta a corda. E ele, não, Deus vai me salvar. E ele continuava. Aí vinha outro, corta a corda. Pois ele não suportou o frio, morreu pendurado. No dia seguinte, quando clareou o dia, outros alpinistas passando pelo percurso para subir ao cume, viram ele pendurado a 1 metro do chão. E aí os caras falaram assim, nossa, por que ele não cortou a corda? Será que precisa que Deus se materialize na sua frente para você entender que Deus está dizendo que você precisa cortar a corda? E Deus às vezes fala através de uma mula. As pedras clamarão se não tiver quem fale. Só que você está ouvindo o que Deus está te dizendo ou você está ouvindo o que está no seu coração? O coração é enganoso. Então, se você tem certeza do que Deus te chamou e para que Deus te quer, você precisa cortar a corda. Senão você vai ficar preso lá a vida inteira. E sabe o que vai acontecer com você? Vai morrer e vai dizer que Deus não falou com você.
Só que Deus fala com você todos os dias, mas você não corta a corda. Então você precisa fazer uma transição. Você precisa colocar metas. Você precisa ter metas claras e executáveis. Tá? E enfatize, né? Você precisa enfatizar isso aí na sua mente, para você. Escreva isso. Ah, mas eu tenho dificuldade. Ah, eu não tenho essa habilidade. Gente, nem todos têm habilidade em tudo. Eu não tenho habilidade em tudo. Mas eu me proponho a fazer, mesmo não sendo o melhor. E aí, a disciplina, ela gera um comprometimento e gera um resultado. Então, se você não tem habilidades que precisam ter para desenvolver o teu projeto e você não tem como pagar por isso ainda que você está no início, o que você precisa fazer? Faça você mesmo. Como? De forma planejada, de forma disciplinada, com comprometimento. O que vai fazer o seu negócio dar mais certo do que o outro? Disciplina e comprometimento. Você precisa ter isso. Cada ação que você programar, você precisa ser disciplinado e você precisa ter comprometimento, por menor que seja a sua ação. Isso vai contribuir para a realização do seu propósito. Você precisa entender isso, gente. Somente precisa expandir com relação a isso. Precisa. E aí, você precisa escolher uma ação concreta que possa implementar nos próximos 7 dias, na direção do seu propósito. Depois você escolhe isso. E faça isso essa semana, de hoje à próxima quinta. Aplique isso. Vocês não têm aplicado as tarefas, hein? Não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Eu estou esperando até hoje. Eu vou fazer uns estudos falando assim, um Reels, e vou impulsionar com mais de 10 mil reais. Pessoal, eu dei uma turma de mentoria. Eu tenho pessoas tendo resultado e eles não me dão feedback. Então, vocês não têm feedback, não é porque eu não sou bom, não. É porque eles não querem dar o feedback. E vou impulsionar, e vou marcar vocês. É fulano, ciclano e beltrano, para passar vergonha. Vocês duvidam? Duvida não. Eu não tenho, mas vou pegar emprestado esse dinheiro aí. Quem tem 10 mil reais para emprestar? Então, crie um plano de ação simples. Defina objetivos, prazos, os recursos necessários. E inicie sua história, gente. Inicie sua história. Conclusão, para a gente partir aí para o bate-papo mais livre e que daqui a pouco alguns vão precisar trabalhar. Viver o seu chamado, ele é uma jornada que combina autoconhecimento com ações deliberadas. Precisa agir, gente. Precisa agir. Não dá para ser sem agir. E cada passo dado com fé e propósito é uma forma de manifestar a criação divina em nossas vidas. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Isso é uma forma de manifestar Deus através da sua vida. Você precisa entender que viver de forma comum, com propósito, fala muito mais de Deus do que ficar pregando, feito um louco, palavras vazias. Porque se você tiver o seu propósito claro, se você entender onde você foi chamado para estar, você vai impactar pessoas com o teu produto, com o teu processo, com a tua empresa. Então, essa semana você precisa se comprometer a realizar pelo menos uma ação concreta que leve você mais perto de viver o seu chamado. Anote o que você fez, pegue esses desafios, anote os desafios que você encontrou, quais foram as conquistas que você teve, anota os desafios e anota as conquistas. E converse com alguém sobre isso. Olha, meu propósito era tal, eu encontrei esses desafios e eu tive essas conquistas. Compartilhe com as pessoas. E aqui no grupo tem pessoas que vão poder te entender. Não é para ela ficar te ajudando, não. É para você compartilhar e você poder ouvir e falar para si mesmo o que você está fazendo. Que você vai encontrar a solução. Tranquilamente. Então, vocês precisam entender. Confie. Confie. Vocês só vão se transformar a si mesmo quando você impactar. Você precisa confiar que quando você começar a agir, você vai impactar positivamente você e as pessoas.
Você e as pessoas, não só as pessoas. Porque isso fala sobre você também. Às vezes você está dentro de um lugar trabalhando e você não consegue ficar lá mais. E aí você fica sofrendo por conta de um salário, sendo que você pode ter muito mais do que um salário, porque viver o seu propósito é mais do que um salário. E o salário ele é a recompensa de viver com clareza e objetivo o que você programou e o que Deus te levantou para fazer. E eu quero encerrar com Mateus 5,16, que fala sobre o sol da terra e a luz do mundo. Tá? Aqui tem todo um contexto histórico, tem toda uma analogia, mas eu quero fazer algo mais pontual. Não sou muito a favor disso, mas eu vou fazer algo mais pontual. Lá no 16 fala assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Ele fala que você é uma luz, que você não pode ficar escondida, que você tem que ser exposta no alto, que você tem que brilhar, que você tem que se posicionar. Então, você precisa brilhar para que outras pessoas também brilhem. Você tem o poder de inspirar outras pessoas. Você tem o poder de transformar ambientes à sua volta. Quando você viver o chamado com integridade e propósito, a sua luz ela vai se tornar um testemunho vivo da graça e do poder de Deus. E aí você se torna uma pessoa imparável. Ninguém vai poder te parar mais. Por quê? Porque você está vivendo o teu propósito. Então, procure viver o teu propósito. Procure entender qual é o teu propósito. Tá? Alguém gostaria de compartilhar algo? Ou melhor, todos aí, vai, com uma palavra, como foi para você? Vou começar pela Fernanda, porque ela já vai pedir para sair. Fernanda, abre o microfone, assim, uma palavra, como foi para você? Não precisa abrir a câmera não, só o microfonezinho. Oi, gente, bom dia. Estou chegando aqui para trabalhar. Acho que foi para mim hoje, né, Marcelo? Você falou, né? Foi direto para mim hoje essa mensagem. Não, você foi usada, né, na verdade, por Deus, foi usada. Mas eu já tenho as minhas decisões já, eu sei que eu preciso abrir mão, né? Não está me fazendo bem, então eu já tomei minha decisão, tá bom? Então, muito obrigada. Então, foi hoje a palavra de nova direção, né? Novos caminhos. Muito obrigada. Tamo junto, viu? Tamo junto. Obrigada por tudo. Obrigada, pessoal, também, por vocês estarem aqui. Sou um pouquinho mais ausente, né, nessas aulas, mas logo estarei mais presente, se Deus quiser. Tamo junto. Confio em você e quero vocês cada vez mais pertinho. Vocês sabem disso. Vamos lá, então agora vamos começar pela sequência da minha tela aqui. Natasha, você tá na cara do gol. Você foi ficar diferente assim com o celular em pé, ó. Lapada na cara, né? A gente recebe os talentos e não multiplica, fica colocando debaixo da cama. E é isso. Eu sempre reflito sobre os talentos que eu não tenho multiplicado. Mas quando a gente vem para um encontro como esse, dá um gás, dá um ânimo, né, para ir para frente e colocar em prática. Teacher, eu tô começando a falar direitinho e aí eu começo a falar toda hora. Teacher. Eu vou aprender a falar um monte de palavrinhas só para mim ficar falando elas. Eu acho que o pior são os talentos que eu acho que eu não tenho. Porque, às vezes, eu não me arrisco em algumas coisas porque eu acho que eu não tenho esse talento. Então, talvez, se eu me arriscasse um pouco mais, eu perceberia que, na verdade, não é tão complicado assim, né? Então, uma reflexão que fica para mim essa semana é
tentar mais, assim, me arriscar mais. Muito bem. Matheus? Você pode falar para nós, rapidinho? Vamos para além enquanto depois o Matheus fala. A Alessandra ainda está por aí? Acho que ela me enganou, colocou só a carinha ali para falar que estava. Tô aqui, sim. Essa semana eu pensei bastante também ali sobre que a gente falou sobre as metas diárias e semanas, e muitas vezes eu, né, acabo procrastinando, até me identifiquei um pouco com a Rosana, com a teacher, sobre procrastinação. A gente sabe muitas vezes o que precisa, o que tem que fazer, né, e muitas vezes acaba não fazendo. Então, assim como ela também falou ali sobre se arriscar mais, eu acho que pegar e focar, sabe? Eu tenho muito esse problema também, de focar e fazer o que tem que ser feito, né? Acho que é isso. Focar e fazer o que tem que ser feito. Isso é importante. Lucimar? Eu tenho TDAH, gente, e aí o nome às vezes fica esquisito. E eu fico olhando para a pessoa tentando lembrar o nome. Bom dia a todos, estou sumida. Na verdade, assim, foi bem direcionado para a minha situação, e como a Natasha disse, assim, foi um tapa, assim, realmente para eu acordar. Inclusive, eu acordei hoje, eu vou abrir aqui meu coração, tive uma insônia hoje, fui dormir 5 horas da manhã, a cabeça a mil. E aí, o celular estava para despertar 7 horas. Todo dia desperta 7, só que acaba que eu deixo o telefone perto e eu fico ali botando esqueci, gente, Isso. E aí, agora ali, eu acordei, eu falei, vou levantar, vou assistir a aula, tanto é que eu fui fazendo as coisas aqui com coisa desligada. E sobre a questão de dons, assim, você falou algo que realmente mexeu comigo, que era para eu estar aqui, porque, na verdade, muitas pessoas falam para mim que eu sou luz, que eu sou uma pessoa comunicativa, sabe, que eu converso muito bem, só que eu não consigo realmente desenvolver isso, né? Foi bem que a Rosana falou, que a Ali também falou. Eu sei que eu tenho que criar, assim, eu começo a criar conexões fáceis, né? Eu consigo conversar, mas eu não consigo permanecer, não consigo ter disciplina, sabe? De acordar, de ter aquela rotina e de também descobrir alguns outros dons, assim, que eu tenho. Na verdade, às vezes eu sinto, mas eu não consigo enxergar, sabe? Então, assim, o que você falou hoje aí, realmente eu preciso mudar, porque assim, na verdade, eu sinto que eu preciso tomar um posicionamento que realmente só depende de mim, né? Não depende de mais ninguém para viver o que Deus tem, para viver da minha empresa, para viver meu propósito. Muito bem. Eli? Abre a... A gente abriu o microfone. Desculpa. Tem um botãozinho, você aperta aí. Aí ele abre. Deus. Saudade de você! Cadê Obrigada, você? Senhor. Em tudo dai graças. Obrigada. Pessoal, vamos pegar na mãozinha. Todo mundo procrastinador. Tamo junto. Não acontece só com vocês. Tem uma semana que eu determinei que eu ia acordar todo dia às 6. Tô com sono ainda. Mas
Eu deixo o celular longe para eu levantar, quando eu for desligar, lá eu fico. Mas olha, não é fácil. É desafiador essa história de propósito. E não tem outro jeito a não ser a gente se esforçar aí. Não tem. Manter a calma, fácil não é, mas tem que seguir. Ele conta para mim uma coisa, tá dando quantas visualizações dos seus stories? Na média, assim, conta para mim. 1 milhão? Ah, stories não. Tudo. Eu saí de 3, 4, 5 para 15, 24, 30. Parabéns, Obrigada. parabéns. Não fazia, agora faz todos os dias. Dobrei os seguidores, eu tinha uns. Dobrei não, acho que eu tripliquei. Tava 20, 30, fui para 90, tô quase chegando em 100, em menos de 30 dias. Você está com 100 Amanhã, seguidores e 35 visualizações. Olha, tá mais da média. tá. Porque as pessoas que estão chegando, elas estão vindo através do seu conteúdo, então eles vão ficando. Enganja. E aí, tô tendo mais alcance. É isso aí, parabéns. Obrigada. É um passo a cada dia. É um É, passo a cada dia, gente. E outra coisa que eu quero que vocês aprendam a fazer, pelo amor de Deus, celebre as pequenas vitórias. Só assim você vai chegar nas maiores. Aí tem uma... Ó, eu tenho um outro meu canal, que eu estou aquecendo ele, para o público cabeleireiro, tá dando 70, 80 visualizações, com 300 pessoas. Então ele tá melhor do que eu, nesse aspecto. Frequência. Eu não posto todos os dias lá, eu não apareço todos os dias, eu foco mais no meu principal. Então onde vai dar resultado? Onde eu estou focando. Então ela está focando, ela vai ter resultado. Já está começando a ter as pessoas perguntando, querendo conversar com ela sobre o assunto do negócio. Pode falar, Eli. e eu já melhorei bastante na abordagem. Já não tô ficando mais tanto assim no vácuo. É isso aí. Ainda não finalizei venda, porque eu estou no início, mas já estou enviando propostas. Já tem gente que, tipo assim, demorava 4, 5 dias para me responder, já respondi no mesmo dia. A minha planilhinha está ficando boa, mas eu queria fazer? Não. Mas eu vou fazer. Às vezes precisamos fazer o que não queremos, né? Mas o que é obrigatório fazer. Costumo dizer que Precisamos crianças fazer o fazem que o tem que que quer. ser feito, né? Adultos fazem o que precisa ser feito. Tá? Aninha, tá aí, querida? Só para finalizar, adulto faz dinheiro, criança é quem ganha dinheiro. Muito bem. Aninha, tá por aí? Tô por aqui. Eu acho que para mim o maior, essa questão dos talentos, de pôr em prática algumas coisas, é um pouco desafiador, mas eu acredito que eu estou conseguindo. Mas a gente sempre tem a tendência a achar que não temos capacidade para fazer. Apesar das pessoas falarem, mostrarem, né? A gente sempre tem essa tendência a achar de que, não sou capaz, não precisa, agora não, e o tempo passa, né? O tempo ele não para esperar a gente decidir, olhar, pensar. Então, eu acho que é isso que eu estou buscando melhorar. Muito bem. Parabéns, tem melhorado mesmo, viu? Obrigado. Rosane Montalvan. 15 anos e não aprendi a falar muito. Ainda o nome dela. Tá por aí, Rô? Onde estou, tá muito barulho. Construção. Ó, construtora. Então tá bom. Mas a maior dificuldade é colocar em prática.
Bora, vai dar tudo certo. Vai firmando que vai dar tudo certo. Bora que vai dar tudo certo, gente. Mais alguém gostaria de trazer alguma percepção, algo que gostaria de compartilhar, algo que gostaria de acrescentar com tudo que foi dito? Não? Posso finalizar? Podemos? Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por estarmos juntos. Espero que tenha sido bênção para vocês. Espero que esteja sendo bom para vocês as quintas-feiras, né? Tem dia que eu penso até em aumentar um pouquinho mais. Então, vamos aumentar um pouquinho mais? Um dia mais? Tal. Só que falar, pode ficar pesado, né? Vamos prosseguindo assim. Mas qualquer coisa, eu sou à disposição de vocês, tá? E parabéns para os que vieram mais cedo aí. Vou gravar, vou subir para o YouTube e até o final do dia eu coloco lá no grupo a aula gravada, tá bom? Tenha um excelente dia e faça o que precisa ser feito rumo ao seu propósito. Vou fazer o vídeo de hoje, tá?